Olá, enfermeiro e enfermeira, eu sou Fernanda Minenelli, sou enfermeira e gestora de enfermagem como vocês e hoje, como de sempre, estamos às 7 horas da manhã na nossa passagem de plantão com Fernanda Minenelli. Então, como todas as segundas-feiras, a gente posta conteúdo importante aqui e o conteúdo ele vem em formato modelo SBAR. Para quem não conhece, é uma ferramenta de extrema importância de transição do cuidado, de comunicação, que você, enfermeiro, quando chegar lá no hospital, vai se deparar com ela e assistindo as nossas passagens de plantão, você já vai ter um pouco mais de familiaridade com esse tipo de ferramenta. E qual é o meu maior propósito aqui? É trazer sempre informações, coisas novas para você, enfermeiro, que te ajude a ser contratado. Afinal, é isso que a gente busca aqui. É a sua tão esperada vaga, fazer você, enfermeiro, conquistar a sua tão esperada vaga. E cada vez mais você vai chegando mais próximo, trazendo cada vez ferramentas que vão te ajudar com isso. Siga o nosso canal também na rede parceira, que todos os dias a gente coloca conteúdo por lá. E todas as segundas-feiras, aqui no YouTube, a gente posta a nossa passagem de plantão. Então não perca, todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, a gente está aqui batendo um papo, tomando nosso café na nossa passagem de plantão. E o tema de hoje qual é? Se eu tô falando de SBAR, falei que o SBAR é uma ferramenta super importante de comunicação, transição do cuidado, para você que sonha em trabalhar no hospital, que é acreditado, ou acreditado nível ONA, ou acreditado JCI, canadense, mas que siga aqueles padrões de qualidade e segurança mundial. Quando a gente fala de Meta 2, a gente fala exatamente de comunicação efetiva. Então, o nosso tema de hoje é a importância da comunicação efetiva no nosso ambiente profissional. E falando do SBAR, a gente vai começar então com o S de SBAR, que é a nossa situação. A situação de hoje é comunicar. Comunicar é somente falar? Então, eu tô aqui falando para vocês numa gravação. Eu não tô falando ali cara a cara. Então, eu não consigo perceber se vocês entenderam ou não. Quais as ferramentas que eu começo a utilizar para ver se você, meu telespectador, entendeu. Então, para você, enfermeiro, durante o seu plantão, é muito importante que você entenda que comunicar não é somente falar. Então, hoje a gente vai começar a nossa aula explorando por que a comunicação efetiva ela é tão crucial dentro do mundo profissional. Então, a gente vai mergulhar em habilidades suaves, especialmente de comunicação, que desempenham um papel essencial no sucesso da carreira de vocês. Então, sair falando não significa que a gente está se comunicando, muito menos que a gente está se comunicando muito bem. Falando então agora do B do nosso SBAR, que é o breve histórico. Então, hoje, falando aqui como breve histórico, né? Então, já contei a situação. Agora, falando do breve histórico, a gente vai discutir os diferentes aspectos da comunicação, que a gente tem tanto a comunicação verbal, quanto a comunicação não verbal, quanto a comunicação escrita. Então, a verbal é essa que nós estamos falando. A não verbal é o que nós estamos mostrando, apresentando. Muitas vezes eu estou falando uma coisa, mas eu demonstro algo completamente diferente. E a comunicação escrita também, que é uma forma da gente se comunicar e que muitas vezes ela é mais assertiva ou não, porque se eu não tiver de uma forma adequada, se eu não souber expressar o que eu quero de comunicação, talvez o interlocutor, ou seja, a pessoa que está recebendo ali essa informação, ele não consiga entender qual é o meu principal insight. Então, entenda que uma boa comunicação, ela não só facilita o trabalho em equipe, porque pensa que você, enfermeiro, você vai estar coordenando uma equipe de técnicos, uma equipe multidisciplinar, porque você não está coordenando a equipe multi, mas você está coordenando todo o cuidado, toda a dinâmica da unidade que você trabalha. Então, se você não tiver uma boa comunicação, não adianta. O fluxo realmente de tarefas e de trabalho, ele vai travar. E com isso, se a gente tiver uma comunicação mais assertiva, a gente vai melhorar muito tanto a satisfação da equipe que está trabalhando, quanto a satisfação do cliente também, do paciente, da família. E isso vai impulsionar cada vez mais a produtividade, porque as pessoas vão se sentir mais satisfeitas, vão ter o retorno positivo e aí com isso a gente vai produzir muito mais resultados.
Então, comunicar é além de falar, é a gente garantir que a informação chegou da maneira certa, que o resultado disso é o correto. Eu preciso garantir que quem está ali do outro lado recebendo a informação realmente entendeu o que eu estou falando. Então, para isso, a gente tem alguns artifícios. É o que a gente fala, o repeat back, ou seja, pedir para a pessoa repetir. Então, você entendeu? Então, por favor, me repete aqui só para eu ver se realmente a informação que eu quis passar deu certo, chegou da forma correta. Repete aqui para mim o que você entendeu. Ou, no caso, o readback, quando às vezes alguém está te passando, então é uma passagem de plantão, a pessoa está te passando uma informação ali por telefone, você está anotando, ao invés de você repetir o que você ouviu, repete o que você anotou. Porque daqui a pouco você vai reproduzir o que está anotado, não o que está na tua mente, porque a tua mente vai entrar outras coisas. Então, tudo isso é fundamental, é uma forma da gente avaliar como que está o nível da nossa comunicação. E aí, falando para você, enfermeiro, que ainda não está ali dentro do hospital ou de qualquer unidade de saúde, não está trabalhando, quando a gente fala de comunicação, é a comunicação assertiva na entrevista. Então, é a forma que eu me comunico, a primeira instância, que é a forma que eu faço o meu currículo. Essa já é o nosso começo de comunicação, que é o que a gente chama de comunicação escrita, no caso. Aí, na entrevista, a forma como eu me comunico verbalmente, inclusive erros de português, tudo isso é avaliado nesse momento. E a comunicação não verbal também, a forma como eu chego, como eu me apresento, como eu sento, como eu escuto, às vezes, se não é uma entrevista só comigo, se é uma dinâmica, como eu me comporto enquanto o outro está falando, como eu me comporto numa dinâmica, como eu me comporto numa simulação realística. Então, tudo isso é avaliado dentro da comunicação não verbal. E agora, já que a gente já passou por situação e breve histórico, a gente vai falar do A da WISBAR, que é a avaliação. Falando de avaliação, a gente precisa analisar os desafios que a gente tem de acordo com as falhas de comunicação. Então, eu vou apresentar alguns exemplos práticos para vocês, como uma má comunicação pode gerar resultados mal entendidos, até mesmo alguns fracassos. Então, supondo uma comunicação durante o plantão, se eu esqueço ou se eu comunico mal, às vezes eu comunico ali para todo mundo ouvir, mas não direciono para quem é realmente o certo. Olha, o paciente, a dona Fernanda do leito 314, ela vai ter uma ressonância magnética às 10 horas da manhã. Se eu falo ali para todo mundo e não vejo se a pessoa que é responsável por ela está sabendo, essa pessoa talvez não tenha ouvido, estava prestando atenção em outra coisa, e aí na hora lá das 10 horas da manhã a paciente não está preparada. Se eu não comunico supondo que o paciente tem cirurgia, a cirurgia dele foi marcada, a cirurgia dele foi antecipada, se eu não comunico isso para quem está cuidando, se eu não comunico isso para a nutrição pode entrar com a dieta desse paciente, ele tomar lá o café, o almoço, o jantar, e aí com isso atrasar mais o tempo da cirurgia, porque ele não pode ir depois que ele se alimentou, ele precisa ter o período dele adequado de jejum. Então a comunicação ela tem que ser muito assertiva. Às vezes a gente precisa chegar para o paciente e falar, olha, você só pode, levantar da cama com a presença da enfermagem. Então, quando o senhor quiser ir no banheiro, levantar por qualquer coisa, a grade está elevada, mas o senhor vai tocar a campainha, a enfermagem vai vir aqui. O que geralmente acontece? O paciente ele não entende o porquê disso, sendo que na casa dele, ele levanta a hora que ele quer, ele tem o livre-arbítrio, e aí é onde ele levanta, ele pula a grade, ele cai, e muitas vezes ele pode ter um dano. Então, eu já tive casos de pacientes que desobedeceram e aí acabaram caindo, quebrou o nariz, quebrou a perna. Isso já aconteceu. E isso é um problema de comunicação, porque eu preciso avisar para ele, olha, na sua casa você tem mais, você conhece o ambiente da sua casa, você não está tomando as medicações que você está tomando aqui no hospital, a gente tem medicação que te deixa um pouco mais tonto, você não estava em jejum.
E aí, com isso, na hora que você levanta também, você tem aquela lipotime e você acaba caindo. Então, é essa forma que a gente se comunica. Então, entenda que uma coisa é só falar que não pode, outra coisa é explicar o porquê e pedir pra ele, olha, você entendeu? Entendeu os riscos? Você tá tomando um anticoagulante, se você cair e bater a cabeça, você tem um risco grave de ter dano grave. Então, é essa forma que a gente precisa saber se comunicar com o paciente. Além de paciente e família, né? Muitas vezes o familiar está participando do cuidado também. E aí, quando a gente fala de comunicação no processo seletivo, é fundamental. A pergunta, quando o recrutador ele faz a pergunta, automaticamente eu preciso responder. Estar nervoso, isso tudo bem, gente, faz parte. Tem pessoas que têm um pouco mais de destreza, de jeito para conversar. Tem pessoas que não têm tanta destreza. Tudo isso faz parte e eu falo como recrutadora. A gente percebe quando é um nervosismo pelo momento, até porque esse nervosismo do momento ele passa a partir do momento que a pessoa já está à vontade na conversa. Agora, quando eu não sei me comunicar, quando eu não sei responder, esse nervosismo ele vai durar os 20, 30 minutos da entrevista, porque eu tô sempre apreensivo com a pergunta que vai vir, porque eu não tenho autoconhecimento. E aí, se eu não tiver o autoconhecimento, eu não sei trabalhar muito bem a comunicação. Então, isso acaba sendo essencial dentro do processo seletivo. E aí, falando do nosso último momento do SBAR, que é a recomendação, e aqui que vem a chave de ouro para vocês. Então, falando do R, né, de recomendação, então agora é o momento da gente aprender algumas estratégias práticas para melhorar um pouquinho a comunicação de vocês durante o trabalho de vocês. Então, eu vou compartilhar algumas dicas que são valiosas, que na verdade eu acabo desenvolvendo isso com a minha equipe e que funciona muito. Então, habilidades como escutativa, empatia, clareza na comunicação. Além disso, a gente vai discutir alguns recursos também. Então, vamos lá. Desenvolva essa habilidade, não adianta, gente. A comunicação, ela é algo que ela precisa ser desenvolvida. Então, a gente não vai conseguir hoje, se eu não tenho uma comunicação bem desenvolvida, eu não vou conseguir hoje ser muito diferente. Não é uma chavinha que eu vou virar. Então, isso é muito com desenvolvimento. Então, interaja mais com seus colegas, com seus clientes, com seus superiores. Pratica a escuta ali ativa. Então, ouça atentamente, Quando vocês pararem para conversar, preste atenção no que a pessoa está falando. Isso é muito importante, porque às vezes a gente responde algo que não tem nada a ver. Então, a escutativa, ela envolve prestar atenção total a quem está falando, fazer perguntas, porque isso vai desenvolvendo, vai desenrolando a conversa também, e aí com isso você vai adquirindo mais habilidade em falar e argumentar. Outra questão, cultive a empatia. Então, entenda a perspectiva e a emoção do outro. Isso é fundamental. Pensa, às vezes, gente, enfermeira, a gente vai lá, chega lá na família e fala assim, eu preciso de mais uma pomada. Aí a pessoa fala assim, caramba, mais uma pomada, eu vou ter que pagar mais uma pomada, porque geralmente as pomadas não estão dentro dos acordos para quem fala de convênio. E quando é SUS, a gente acaba pedindo mesmo para a família trazer pomada, supondo para evitar a dermatite associada à incontinência, né, a famosa DAI. Caramba, mais uma pomada? Aí você fala assim, poxa vida, mas assim, que custa uma pomada? Vai evitar a DAI? Mas assim, às vezes uma pomada custa R$50. Uma coisa é a gente comprar uma pomada para um bebê, que é desse tamanho, né? E que ela dura pouco, mas ela ainda dura. Outra coisa é num adulto. E fora que outras coisas que ele vai pagando. Então eu preciso entender o lado dele, eu preciso entender o sentimento dele. Às vezes ele te chama de uma forma mais ríspida, mas eu preciso entender. Às vezes ele acabou de receber um diagnóstico ruim, com um prognóstico pior ainda. Então vamos entender, a comunicação ela também parte disso. Às vezes a forma que eu me comunico com uma pessoa é completamente diferente da forma que eu me comunico com outra. E se naquele momento ele está fragilizado, eu preciso me comunicar assertivamente com essa pessoa que está fragilizada. Aquela que às vezes está mais agressiva, se eu for agressiva igual, só vai piorar. Então tudo isso é muito importante. Então quando a gente se comunica, tenta se colocar no lugar da outra pessoa e veja se você não reagiria da mesma forma se você estivesse passando por aquele momento, e considere muito as suas palavras. É muito complexo isso. Às vezes a gente vê o profissional da saúde com um ar de soberba para o paciente.
Então eu sou o dono da razão, mas pensa que você está discutindo a vida dele. É a saúde dele, é a doença dele, é a vida dele. Por mais que você tenha as questões técnicas, isso ainda é a vida dele. E seja claro e conciso. Então também evite ficar com informações ambíguas, né, com duplo sentido, falar bobagem, informação desnecessária. Às vezes a gente também quer encher linguiça, fala além do que deveria falar. Então formula muito bem o que você vai falar de uma maneira mais clara e direta. Usa linguagem simples. Se você é ali, profissional da saúde, está falando com o paciente, não adianta ficar usando termos muito técnicos, porque ele não vai entender. Às vezes é o cuidador, ele é cuidador. Ele também, muitos não têm um curso de profissional da saúde, ele tem um curso para cuidador, então ele sabe fazer o que é básico do cuidado ali, com todo carinho para aquele paciente, mas às vezes alguns termos técnicos ele também não sabe, então muito cuidado. Então evita esses jargões técnicos, principalmente quando não for necessário. E dependendo do que for, se você for falar, você vira e fala assim, você sabe o que é isso que eu tô falando? Às vezes são coisas simples, do tipo droga vasoativa. Você sabe o que é uma droga vasoativa? Então, tá com droga vasoativa nível acima do terapêutico. Gente, de verdade, vocês acham que o paciente com certeza não vai estar ouvindo ali, mas o familiar, o cuidador, ele vai entender o que é isso? Então, para que falar? Para que, o porquê da gente utilizar isso? Ou então explique o que vocês vão colocar, tá? Adapte o seu estilo de comunicação. Então, vocês precisam entender as diferentes situações que exigem os diferentes tipos de comunicação também. Seja mais flexível na sua abordagem, ajusta a linguagem, dependendo se você vai conversar com um paciente mais idoso, um familiar mais idoso ou um mais jovem, a gente precisa adaptar a nossa linguagem dessa forma. Às vezes é um homem, às vezes está muito linkado o nosso paciente à questão religiosa também, aquelas religiões mais ortodoxas também. Então, para tudo isso, a gente precisa sempre adaptar a nossa forma de linguagem. Alguns, inclusive, a gente não pode usar muita linguagem não verbal, muito toque. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, principalmente no Brasil, que é difícil, né? Porque nós somos misturados ali de diversas raças, diversas crenças, e a gente sai muito acalorado, às vezes, em comunicação. Então, muito cuidado com isso. Outra situação, pratique o feedback construtivo. Quando a gente conversa com os nossos colegas, com a nossa equipe de enfermagem, e a gente vai praticando o feedback, a gente vai colocando as nossas opiniões em relação a isso, a gente abre também para eles nos darem o feedback. Então isso acaba sendo muito bom, acaba sendo agregador, porque muitas vezes a gente recebe algo do tipo assim, olha, Fernanda, eu concordo com o que você falou, nunca tinha parado para pensar nisso que você abordou sobre mim, mas assim, eu não gostei do jeito que você falou. Você poderia ter falado comigo dessa forma. E aí você para e pensa e fala assim, poxa, tá legal, eu poderia ter falado, não pensei, eu pensei dessa forma, mas entendo que para ele isso é importante. Então isso você já acaba exercitando formas diferentes de comunicação. Cada um tem um jeito, tem pessoas que gostam de ser mais assertivas, mais diretas, outras gostam de receber mais informações, mais exemplos. Então tudo isso a gente vai aprendendo, mas a gente só aprende como se comunicar com as pessoas se a gente se comunica. Então por isso que o feedback construtivo é muito importante. E utilize a tecnologia de forma eficaz. Então, hoje em dia, a gente tem um monte de outras formas de se comunicar, como os e-mails, mensagens instantâneas, o grupo de WhatsApp mesmo. Só tome cuidado da forma que a gente escreve, tá? E aí eu tô falando de uma forma geral, principalmente quando a gente fala do local que a gente trabalha, então muito cuidado com esse tipo de grupo, mas é um bom momento, principalmente quando a gente fala de comunicação e a gente fala de educação, então esses meios é uma forma muito bacana da gente se comunicar de forma educativa, porque às vezes as pessoas vão ter um acesso muito mais rápido. Eu recebi aqui um documento de como fazer curativo, deixa eu ver, às vezes é muito mais fácil eu abrir aqui no meu grupo e ler e fica muito mais na mão, porque eu vou estar às vezes na copa tomando meu café, então tá tudo muito ali na mão, do que às vezes outras formas de comunicação. Então isso também é uma forma bacana, dependendo do intuito que a gente tem de se comunicar também, tá?
O que a gente ganha se comunicando bem? A gente negocia, a gente consegue negociar. Eu lembro que logo no meu início da minha carreira de liderança, meu primeiro cargo de liderança, eu fui líder da UTI, que a princípio eu tinha trabalhado há uns anos atrás como enfermeira assistencial. E aí era um final de ano e a gente fez amigo secreto. E uma técnica de enfermagem, hoje em dia ela é enfermeira, super especialista, tá voando aí. Mas eu nunca mais vou me esquecer, uma técnica de enfermagem tinha me tirado no amigo secreto. E aí ela começou a descrever, ela falou assim, olha, ela é uma pessoa que a gente não consegue dizer não. E aí ela explicou depois, ela falou, Fernanda, sabe por que a gente não consegue dizer não? Porque você faz de tudo pra não dizer não pra gente. A gente sempre negocia. Então, assim, eu tinha que pedir muita dobra, né? Era uma época com falta de profissional. E é isso que eu falo pra vocês, a vaga eu tinha, eu não conseguia contratar. E aí eu tinha que pedir dobra pra eu conseguir manter lá os meus 23 leitos de UTI funcionando. E ela falava assim, a gente não tinha coragem de falar não para as dobras, porque a gente sabia que quando a gente precisava de você, porque a gente pedia as folgas, você fazia de tudo para dar isso pra gente. Então é isso, quando a gente sabe se comunicar bem, a gente começa a negociar e a partir dali a gente começa a dosar e entender quando a gente ganha, quando a gente perde. E isso é fundamental. E além do feedback, estar aberto ao feedback também, porque é nesse momento que a gente está dando a nossa opinião do outro que a gente abre para o outro dar a opinião que ele tem em relação a nós. E aí é o que eu falo para vocês, opinião é opinião. Se você quiser levar para frente, leve. Se você não quiser levar também, tudo bem. Mas entenda que se tem alguém que pensa isso sobre você, é porque em algum momento você passou esse sinal para ele. Então é importante entender. Então, finalizando o nosso SBAR, lembre-se, gente, que a melhor parte da comunicação é pensar que ela é um processo contínuo. A comunicação, ela requer prática. Não adianta, às vezes a gente é um recém-formado de 20 anos de idade, falar que o que a gente mais tem de parte boa é a comunicação. Você até pode se comunicar bem, mas não é a melhor coisa que você tem, tá? A comunicação não é o ponto mais forte que você tem. Com certeza é algo que você está em desenvolvimento. Se você não se desenvolver, não adianta. Isso não vai para frente. Então ela requer prática. Quando a gente implementa essas recomendações na nossa rotina diária, você começa a entrar no caminho certo para se tornar um grande comunicador. E aí você pode ter certeza que quando você é um bom comunicador, na hora do processo seletivo, na frente do recrutador, por mais nervoso que você esteja, porque vai estar, todo mundo fica. Por mais nervoso que você esteja, você não vai estar inseguro em relação a como você vai passar as informações. E isso vai acabar fluindo, o nervosismo vai passar em poucos minutos e as coisas vão andar muito bem. Então, sempre vai se tornar de uma forma eficaz e sempre fluente aí durante o nosso ambiente profissional. Então, obrigada por mais um momento comigo de passagem de plantão.